Um milionário, para se livrar de uma dívida, aceita se casar com a filha feia de seu chefe. A mulher que se isolava do mundo revela sua história e impressiona todos no altar. O chefe do milionário vê seu império desmoronar após verdades virem à tona. O que acontece no altar vai te deixar impressionado. O horizonte de São Paulo parecia zombar de Eduardo Bittencourt, enquanto ele contemplava a cidade de seu escritório na cobertura. Há apenas 6 meses, aqueles mesmos arranha-céus haviam sido um testemunho de seu sucesso, monumentos do que um homem determinado de Minas Gerais poderia alcançar com coragem e visão suficientes. Agora eram testemunhas silenciosas de sua espetacular queda. Sr. Bittencourt, a voz de sua assistente crepitou através do interfone. O conselho está esperando. Eduardo ajeitou sua gravata Armani, uma relíquia de dias melhores. Diga a eles que estarei lá em 1 minuto. Ele deu uma última olhada no horizonte antes de se dirigir ao que sabia que seria sua execução. Bittencourt Empreendimentos, a empresa que ele construíra do zero ao longo de 20 anos, estava prestes a escapar de suas mãos. A sala de reuniões ficou em silêncio quando ele entrou. 12 rostos, outrora respeitosos, agora hostis, observavam cada movimento seu. Na cabeceira da mesa estava Marcos Valdir, seu ex-sócio e diretor financeiro. Eduardo, Marcos acenou friamente. Estávamos discutindo as opções da empresa daqui para frente. Você quer dizer as opções? Da minha empresa, Eduardo corrigiu, sua voz firme apesar da raiva crescendo dentro dele. Marcos sorriu levemente. A situação mudou. O conselho sente o que você disse para eles sentirem, Marcos. Eduardo jogou uma pasta sobre a mesa. Mas o que eles deveriam sentir é traição. Essas são cópias de transferências offshore. 47 milhões de reais desviados de nossas contas nos últimos 18 meses. Todos com sua assinatura digital. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Marcos permaneceu impassível, mas um leve tremor em seu olho esquerdo traiu sua surpresa. Contabilidade criativa, Eduardo. É a isso que você está reduzido agora? Todos sabemos a verdade. Seus planos de expansão imprudentes e investimentos questionáveis deixaram a Bittencourt Empreendimentos em suporte de vida. A batalha continuou por quase 2 horas. No final, Eduardo percebeu que havia perdido. As evidências que reunira não eram suficientes. Marcos havia sido cuidadoso demais, meticuloso demais. O conselho, temendo o valor das ações em queda, livre, ficou do lado de Marcos. Sentimos muito, Eduardo, disse Beatriz Chen, a conselheira mais antiga. Mas votamos para removê-lo como CEO com efeito imediato. Lá fora, a chuva começara a cair, riscando as janelas do edifício que uma vez levara seu nome. Seu acesso de segurança foi revogado antes que chegasse ao saguão. 20 anos de trabalho, perdidos em uma tarde. As semanas seguintes passaram em um borrão de desespero. Bancos que antes o cortejavam, agora recusavam suas ligações. Antigos, associados de negócios repentinamente não tinham tempo em suas agendas. Até mesmo seu advogado, Sérgio Weber, um homem que estivera ao seu lado em inúmeros negócios, trazia apenas más notícias. Não está parecendo bom, Eduardo, disse Sérgio, removendo seus óculos para esfregar a ponte do nariz. As alegações de fraude, mesmo sendo completamente falsas, assustaram potenciais investidores. Sem capital para lutar, estamos ficando sem opções. Tem que haver alguma coisa, Sérgio. Bem, há uma coisa, mas... Sérgio hesitou. O que... Henrique Gomes tem perguntado sobre você. Eduardo congelou. Henrique Gomes era um dos homens mais poderosos do mercado imobiliário brasileiro, com uma reputação de impiedade que deixava até mesmo os jogadores mais experientes do mercado financeiro desconfortáveis. O que Gomes quer comigo? Ele diz que tem uma proposta. Ele é seu maior credor agora. Ele tem comprado suas dívidas. Uma sensação fria se instalou no estômago de Eduardo. Marque uma reunião. 3 dias depois, Eduardo se encontrou no escritório de Gomes na Avenida Faria Lima. A sala era um testemunho de dinheiro antigo, madeira escura, móveis de couro
e paredes forradas com livros que provavelmente nunca haviam sido abertos. Henrique Gomes estava na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e olhos azuis penetrantes que pareciam calcular seu valor a cada olhar. Ele não se levantou quando Eduardo entrou. Bittencourt, ele disse, gesticulando para uma cadeira. Sente-se. Eduardo permaneceu de pé por um momento, apenas o suficiente para marcar posição antes de tomar assento. Serei direto, disse Gomes. Você está afogado em dívidas. Eu possuo a maioria delas. Eu poderia cobrar esses empréstimos amanhã e assistir o que resta do seu império desmoronar. Então por que não o faz? Os lábios finos de Gomes se curvaram em algo semelhante a um sorriso. Porque estou oferecendo uma alternativa, uma saída. Estou ouvindo. Limparei suas dívidas, todas elas. Inclusive fornecerei capital para você reconstruir. Em troca de quê? Gomes se inclinou para a frente. Minha filha, Carolina, você vai se casar com ela. A proposta pairou no ar entre eles, absurda e arcaica. Eduardo quase riu, mas o olhar, mortalmente sério nos olhos de Gomes, o deteve. Você não pode estar falando sério. Eu sempre falo sério, especialmente sobre negócios. E não se engane, isso é negócio. Por que você quer que sua filha se case com um homem que você poderia destruir financeiramente amanhã? Minhas razões são minhas. E o que sua filha acha de ser negociada como um ativo corporativo? Algo passou pelo rosto de Gomes. Raiva, talvez, ou algo mais profundo. Carolina entende suas obrigações para com esta família. Quando Eduardo deixou o escritório de Gomes, sua mente estava acelerada. A oferta era tanto uma tábua de salvação quanto uma armadilha. Ele tinha ouvido rumores sobre Carolina Gomes ao longo dos anos, uma figura reclusa raramente vista em público. Alguns diziam que ela era desfigurada, outros que era mentalmente instável, mantida afastada por um pai envergonhado de sua condição. Nada disso fazia sentido. De volta ao seu apartamento, Eduardo se serviu de uma bebida e tentou pensar racionalmente. Sem a oferta de Gomes, ele estava enfrentando a ruína financeira completa. Sua reputação já estava em frangalhos. Tudo o que havia construído seria perdido. Mas aceitar significava se vincular a uma família com segredos que ele não conseguia compreender. Ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia ter informações sobre a família Gomes. Olívia Pacheco, uma jornalista que, uma vez, tentou escrever uma matéria sobre Henrique Gomes antes que a história misteriosamente desaparecesse. A filha de Henrique Gomes? A voz de Olívia estava cautelosa ao telefone. Por que você está perguntando sobre ela? Preciso de informações, Olívia. Qualquer coisa que você possa me dizer. Houve uma longa pausa. Me encontre amanhã. Não no meu escritório. Na cafeteria da Rua Augusta, aquela com o toldo azul. 10 horas. A linha ficou muda antes que Eduardo pudesse responder. O sono o evitou naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto sorridente de Marcos Valdir. Ouvia o julgamento do conselho. Sentia o peso de 20 anos desmoronando ao seu redor. Ao amanhecer, ele havia tomado sua decisão. Encontraria Olívia, reuniria as informações que pudesse e então daria sua resposta a Gomes. Ele não tinha ideia de que estava prestes a entrar em uma conspiração que não apenas mudaria sua vida, mas revelaria décadas de verdades ocultas e desencadearia forças que esperavam pacientemente nas sombras. A cafeteria estava quase vazia quando Eduardo chegou. Olívia Pacheco estava sentada no canto mais afastado, um boné de beisebol puxado sobre o rosto. Ela não o reconheceu até que ele deslizou para o assento à sua frente. Não tinha certeza. Se você viria, ela disse, seus olhos se movendo rapidamente para a porta. Você tem informações que eu preciso. Olívia se inclinou para a frente, sua voz pouco acima de um sussurro. Preciso saber primeiro, por que você está perguntando sobre Carolina Gomes? Eduardo hesitou, então decidiu que a honestidade era sua melhor opção. Henrique Gomes ofereceu limpar minhas dívidas em troca de me casar com a filha dele. Os olhos de Olívia se arregalaram. E você está considerando isso? Estou explorando minhas opções. Ela balançou a cabeça. Você não tem ideia onde está se metendo, Bittencourt. Então me esclareça.
Olivia olhou nervosamente ao redor antes de continuar. 3 anos atrás, eu estava investigando as práticas comerciais de Henrique Gomes. Havia rumores de suborno, violações de leis de zoneamento, as coisas usuais para um homem na posição dele. Mas então comecei a ouvir sussurros sobre sua vida pessoal, especificamente sobre Carolina. O que tem ela? Ninguém a viu em público por quase 15 anos. Gomes alegava que ela estava estudando no exterior, depois que estava administrando iniciativas de caridade em locais remotos. Mas eu nunca consegui encontrar evidências dela em lugar algum. Então ela foi escondida? Essa é a questão. Encontrei ex-funcionários da casa que confirmaram que ela estava vivendo na propriedade dos Gomes, em Guarujá. Mas suas histórias não batiam. Alguns a descreviam como fisicamente deficiente. Outros diziam que ela era perfeitamente saudável, mas estranha. Uma governanta me disse que Carolina era brilhante, mas instável. Você mesma chegou a vê-la? Olivia balançou a cabeça. Tentei. Cheguei perto uma vez, um vislumbre através de um portão de jardim. Uma jovem com longos cabelos escuros. Mas no dia seguinte, meu editor cancelou a matéria, sem explicação. Uma semana depois, fui transferida para a seção de estilo de vida. Ela riu amargamente. De jornalismo investigativo a cobrir os melhores brunches de São Paulo. Por que Gomes iria tão longe para mantê-la escondida? Essa é a pergunta de R$1 milhão, mas posso dizer isto. Um ex-segurança entrou em contato comigo depois que minha matéria foi cancelada. Ele não queria se encontrar pessoalmente, apenas uma breve ligação. Ele disse que Carolina não era a vítima. Naquela casa. Ele disse: Gomes não está protegendo-a do mundo, ele está protegendo o mundo dela. Eduardo franziu a testa. O que isso significa? Não sei. Ele desligou depois disso, e seu número estava desconectado quando tentei ligar. De volta. Olivia tomou um gole de seu café. Ouça, seja lá o que Gomes estiver oferecendo, não vale a pena. Há algo profundamente errado naquela família. Quando Eduardo deixou a cafeteria, seu telefone tocou. Um número desconhecido. Senhor Bittencourt, a voz de uma mulher sussurrada e urgente. Meu nome é Eliana Ribeiro. Fui enfermeira de Carolina. Gomes por 6 anos. Precisamos conversar. Eles se encontraram no Parque Ibirapuera 1 hora depois. Eliana estava na casa dos 50 anos, com olhos gentis e um jeito nervoso. Eu não deveria estar fazendo isso, ela disse, enquanto caminhavam. Por uma trilha isolada. Se Henrique descobrisse, o que você quer me dizer? Eliana parou de andar. Ouvi sobre a proposta de Henrique. As notícias viajam rápido em certos círculos. E você precisa entender onde está se metendo. Carolina não é o que as pessoas pensam. Ela não é deformada ou mentalmente doente. Eliana lutou por palavras. Ela foi moldada pelo isolamento e manipulação. Henrique a manteve separada do mundo durante toda a vida dela. Por que um pai faria isso com a própria filha? Controle. Tudo com Henrique é sobre controle. Carolina era apenas uma criança quando sua mãe morreu. Depois disso, Henrique ficou obcecado em protegê-la, controlando seu ambiente, sua educação, toda a sua realidade. Então, ela foi lavada cerebralmente. Eliana estremeceu com a palavra. Condicionada seria um termo melhor. Ela é brilhante, verdadeiramente excepcional. Mas sua visão de mundo foi cuidadosamente construída pelo pai. Ela acredita exatamente no que ele quer que ela acredite. E o que é isso exatamente? Eliana olhou nervosamente ao redor. Essa é a parte que não entendo completamente. Sei que ele tem contado histórias para ela sobre você, sobre sua família, por anos, antes mesmo de você conhecê-lo. Um arrepio percorreu Eduardo. Isso não faz sentido. Eu nunca havia sequer falado com Gomes até alguns dias atrás. Eu sei. É por isso que tive que avisá-lo. Esse não é um acordo comercial repentino. Seja lá o que Henrique esteja planejando, está em andamento há muito tempo. Ela agarrou seu braço de repente. Tenha cuidado, Sr. Bittencourt. Você não sabe onde está se metendo. Antes que Eduardo pudesse fazer mais perguntas, Eliana se afastou. Tenho que ir. Já falei demais. Espere. Como posso contatá-la?
Não pode. Ela se afastou apressadamente, olhando para trás uma vez com uma expressão de genuíno medo. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação de Henrique Gomes. Presumo que tenha tido tempo para considerar minha oferta, disse Gomes sem preâmbulos. Tenho perguntas primeiro. Não tenho o hábito de ser interrogado, Bittencourt. E eu não tenho o hábito de entrar em acordos comerciais às cegas. Houve uma longa pausa. Muito bem, uma pergunta. Por que eu? De todos os homens em São Paulo, por que escolher a mim para sua filha? A risada de Gomes foi fria. Porque você não tem nada a perder, Bittencourt. Você está desesperado. Isso o torna controlável. Uma pausa. E por que Carolina especificamente pediu por você? A declaração atingiu Eduardo como um golpe físico. Isso é impossível, nunca conheci sua filha. Mesmo assim, ela sabe muito sobre você, mais do que você poderia se sentir confortável. Quero conhecê-la antes de concordar com qualquer coisa. Isso não é possível. Então não temos mais nada a discutir. Eduardo fez menção de desligar. Espere. A voz de Gomes tinha uma aresta que Eduardo não havia ouvido antes. Tudo bem. Um breve encontro. Amanhã à noite. Minha casa em Guarujá. 7 horas. A linha ficou muda. A propriedade dos Gomes era uma mansão extensa afastada da estrada, cercada por muros altos e árvores densas. 2 seguranças encontraram Eduardo no portão, escoltando-o através de jardins bem cuidados até a casa principal. Henrique Gomes estava esperando em um estúdio cavernoso, um copo de líquido âmbar em sua mão. Bittencourt, pontual. Onde ela está? Carolina se juntará a nós em breve. Uma bebida? Não. Gomes sorriu finamente. Ainda não confia em mim? Sábio. Uma porta se abriu atrás de Eduardo. Ele se virou e, pela primeira vez, viu Carolina Gomes. Ela não era nada como ele havia imaginado. No final dos 20 anos, com longos cabelos escuros e feições marcantes, ela se movia com uma confiança graciosa que parecia em desacordo com tudo o que ele havia ouvido sobre ela. Seus olhos, de um verde profundo e penetrante, o avaliaram friamente. Sr. Bittencourt, ela disse, sua voz clara e medida. Tenho esperado ansiosamente para conhecê-lo. O sorriso de Henrique Gomes se alargou. Vou deixá-los para se conhecerem. Ele saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Carolina se dirigiu a um aparador e se serviu de uma bebida. Você está se perguntando por que nunca me viu antes. Por que não sou a reclusa deformada sobre a qual as pessoas sussurram? O pensamento passou pela minha cabeça. Meu pai acha útil me manter separada do mundo dele. Isso lhe dá certas vantagens. Ela se virou para encará-lo. Assim como sua situação atual lhe dá vantagens sobre você. E o que você ganha com este arranjo? Seu sorriso era desprovido de calor. Essa é uma pergunta complexa, Sr. Bittencourt. Prefiro Eduardo. Se estamos discutindo casamento, deveríamos pelo menos estar em termos de primeiro nome. Casamento. Ela disse a palavra como se atestasse. Uma instituição tão arcaica, não acha? Unindo 2 pessoas através de obrigações legais e financeiras. Ela o estudou por cima da borda de seu copo, mas às vezes soluções arcaicas são as mais eficazes. Você não respondeu minha pergunta. O que você quer disso? Carolina se aproximou, seus olhos nunca deixando os dele. O que eu quero, Eduardo, é o que todo mundo quer, liberdade. E, ironicamente, este arranjo é meu caminho para ela. Não entendo. Não, você não entende. Ela estava perto o suficiente agora para que ele pudesse sentir seu perfume. Algo sutil e caro. Mas você vai entender, com o tempo. A porta se abriu novamente e Henrique Gomes reapareceu. Isso é suficiente por hoje, eu acho. Carolina, seu pai precisa discutir negócios com o Sr. Bittencourt. Ela recuou, a máscara de fria confiança escorregando por um momento, revelando algo mais. Cálculo, talvez, ou raiva cuidadosamente controlada. Claro, pai. Boa noite, Eduardo. Espero ansiosamente nosso próximo encontro. Quando ela saiu,
Eduardo sentiu como se um feitiço tivesse sido quebrado. Ela não era nada como a mulher quebrada e protegida que ele esperava. Ela era segura, articulada e totalmente enigmática. E então? Perguntou Gomes. Tomou sua decisão? Eduardo sabia que deveria ir embora. Tudo sobre essa situação parecia errado, mas a alternativa era a ruína completa, a destruição de tudo o que ele havia construído. Aceito seus termos. O sorriso de Gomes era o de um predador que acabara de ver sua presa entrar voluntariamente em uma armadilha. Excelente. O casamento acontecerá em 2 semanas. Cerimônia privada, é claro. Meus advogados elaborarão a papelada necessária. Quando Eduardo deixou a propriedade dos Gomes naquela noite, ele não conseguia se livrar da sensação de que acabara de fazer um pacto com o diabo. Não apenas com Henrique Gomes, mas com Carolina também. Havia algo em seus olhos, um conhecimento, um propósito, que sugeria que ela estava jogando seu próprio jogo. E Eduardo Bittencourt, outrora um dos homens mais poderosos de São Paulo, agora era apenas mais uma peça no tabuleiro. O casamento foi um evento sombrio, realizado na capela particular da propriedade dos Gomes. Sem amigos, sem família, apenas um punhado de associados de Henrique e um juiz que parecia ansioso para completar a cerimônia o mais rápido possível. Carolina usava um elegante vestido marfim, sua expressão ilegível enquanto trocavam votos. Eduardo notou que as mãos dela estavam geladas quando deslizou a aliança em seu dedo. A recepção que seguiu foi igualmente austera. Breves congratulações, conversa educada e uma esmagadora sensação de encenação. Não era uma celebração. Era uma transação comercial sendo finalizada. Parabéns, Sr. Bittencourt, disse um homem alto com cabelos grisalhos que se apresentou como Jaime Vanderlei, advogado pessoal de Henrique Gomes. Henrique fala muito bem de você. É mesmo. Eduardo não conseguiu esconder o ceticismo em sua voz. Vanderlei sorriu finamente. À sua maneira, ele respeita sua resiliência. À medida que a noite avançava, Eduardo se pegou observando Carolina. Ela se movia pela pequena multidão, com graça estudada, sorrindo e participando da conversa. Mas ele notou que ela nunca ria, nunca mostrava calor genuíno. Seus olhos constantemente retornavam ao pai, como se buscasse aprovação ou orientação. Henrique se aproximou quando os últimos convidados estavam saindo. A ala sudeste foi preparada para vocês dois. Tem sua própria entrada. Terão privacidade lá. Que atencioso, Eduardo respondeu secamente. Os olhos de Henrique se estreitaram. Não confunda este arranjo com qualquer coisa além do que é, Bittencourt. Você recebeu um indulto, não uma vitória. Ele olhou para Carolina. Espero vocês 2 no café da manhã amanhã, 8 horas em ponto. Carolina assentiu obedientemente. Sim, pai. Uma vez sozinhos na suíte. Um espaço luxuoso com quartos separados, conectados por uma sala de estar compartilhada. A fachada que Carolina havia mantido durante toda a noite pareceu desmoronar. Ela tirou os sapatos e serviu-se de uma generosa dose de uísque de uma garrafa de cristal. Bem, marido, ela disse, a palavra pingando ironia. Bem-vindo à sua gaiola dourada. Eduardo afrouxou a gravata. Poderia dizer o mesmo a você. Ela riu, um som áspero sem humor. Eu nasci nesta gaiola. A diferença é que conheço cada barra, cada fraqueza. Ela bebeu profundamente. Você, por outro lado, acabou de entrar voluntariamente. Por que você pediu especificamente por mim? Seu pai disse que você solicitou a mim. Carolina o estudou, seus olhos verdes calculando. Ele disse? Como interessante. Não é verdade? No mundo de Henrique Gomes, a verdade é um conceito maleável. Ela pousou seu copo. Vamos estabelecer algumas regras básicas para nossa parceria. Não vou interferir em seus negócios, supondo que eventualmente seja permitido que você os tenha. Em troca, você ficará fora dos meus assuntos pessoais. Isso não é muito de um casamento. Não é para ser. É um arranjo, nada mais. E o que acontece quando seu pai descobrir que não estamos fingindo ser uma família feliz? Seu sorriso era frio. Meu pai vê exatamente o que espera ver.
Nada mais, nada menos. Ela se aproximou, sua voz baixando. Mas não se engane, Eduardo. Não somos aliados nisso, somos ambos peças no jogo do meu pai. A única diferença é que eu jogo há mais tempo. Com isso, ela se retirou para seu quarto, fechando a porta firmemente atrás dela. O sono evitou Eduardo naquela noite. Sua mente estava acelerada com perguntas. Qual era a verdadeira motivação de Henrique Gomes? Que papel Carolina estava desempenhando em tudo isso? E mais importante, como ele poderia virar essa situação a seu favor? Na manhã seguinte, no MIS, café da manhã, Henrique estava todo profissional. Transferi os fundos para quitar suas dívidas pendentes, Eduardo. Minha equipe já está trabalhando na estratégia para combater as alegações de fraude contra você. Que generoso, Eduardo respondeu. E quando terei acesso ao capital que você prometeu para reconstruir? O sorriso de Henrique não alcançou seus olhos. Tudo a seu tempo. Primeiro, precisamos reabilitar sua imagem pública. É por isso que organizei uma série de aparições sociais para você e Carolina nas próximas semanas. Carolina olhou para cima bruscamente. Aparições públicas? Nada muito extenuante, minha querida. Galas beneficentes, aberturas de ópera, o circuito habitual. É hora de você entrar propriamente na sociedade. Algo passou entre pai e filha. Uma comunicação silenciosa que Eduardo não conseguiu decifrar. O rosto de Carolina permaneceu impassível, mas seus dedos embranqueceram ao redor do garfo. Como quiser, pai. Mais tarde naquele dia, Eduardo se encontrou sozinho no escritório de Henrique, supostamente esperando por uma reunião sobre assuntos financeiros. Em vez de ficar ocioso, ele começou a examinar cuidadosamente a sala, procurando qualquer coisa que pudesse lhe dar uma ideia das verdadeiras motivações de Gomes. Uma estante chamou sua atenção, especificamente uma fileira de livros, contábeis encadernados em couro, com datas que retrocediam 30 anos. Ele puxou um aleatoriamente e começou a folheá-lo. As entradas estavam em uma caligrafia precisa e meticulosa, transações comerciais, aquisições de propriedades e notas pessoais. Enquanto examinava as páginas, um nome familiar saltou para ele: Bittencourt. Sua respiração ficou presa. Ali, em entradas datadas de 25 anos atrás, havia notas detalhadas sobre o negócio de sua família, Bittencourt Manufatura, a empresa de seu pai. Antes que Eduardo a transformasse em Bittencourt Empreendimentos, antes que ele passasse da fabricação industrial para finanças e imóveis. As notas incluíam informações sobre contratos, dificuldades financeiras, até detalhes pessoais. Sobre seu pai, Eduardo Bittencourt Sr., a última entrada foi datada apenas dias antes da empresa declarar falência, o evento que levou Eduardo a reconstruir do zero, determinado a nunca mais enfrentar tal humilhação. Encontrou algo interessante? Eduardo quase deixou cair o livro. Carolina estava na porta, observando-o com uma expressão ilegível. Seu pai tem rastreado minha família por décadas, ele disse, segurando o livro, muito antes de eu sequer conhecê-lo. Ela entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Sim. Embora eu esteja surpresa que ele tenha deixado tal evidência onde pudesse ser encontrada, ele a deixou? Ou você se certificou de que eu a encontraria? Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Uma teoria interessante. Por que ele tem sido obcecado com minha família? O que ele quer? Essa é a questão, não é? Ela se moveu para um armário e recuperou uma chave de trás de uma pequena pintura. Se você achou isso interessante, deveria ver estes. A chave destrancou uma gaveta na mesa de Henrique. Carolina removeu uma pasta e entregou a Eduardo. Dentro havia recortes de jornais, documentos legais e fotografias, todos relacionados ao colapso da Bittencourt, manufatura 25 anos atrás. Meu pai não coleciona informações, ele coleciona armas, Carolina disse calmamente. Cada fato, cada documento, cada segredo é munição a ser usada no momento. Perfeito. Mas por que minha família? O que meu pai já fez a ele? A expressão de Carolina tornou-se cautelosa. Você deveria perguntar isso a ele mesmo. Estou perguntando a você. Ela hesitou, então disse:
A história que me contaram é que seu pai foi responsável pela ruína da família da minha mãe. A fortuna dos Duarte foi destruída por um negócio com Eduardo Bittencourt Sr., um negócio que acabou sendo fraudulento. Isso é mentira. Meu pai nunca fez negócios com ninguém chamado Duarte. Tem certeza porque Henrique Gomes nasceu Henrique Duarte. Ele mudou seu nome depois de reconstruir sua riqueza, mas nunca esqueceu quem foi responsável pela queda de sua família. A mente de Eduardo corria. Se isso fosse verdade, por que esperar todos esses anos por vingança? Ele poderia ter me destruído a qualquer momento na última década. Talvez ele quisesse que você atingisse seu auge antes de tirar tudo. Talvez estivesse esperando pelo momento perfeito de vulnerabilidade. Ela olhou para ele intensamente. Ou talvez haja algo mais que ele queira. Algo que apenas você pode fornecer. Antes que Eduardo pudesse responder, eles ouviram passos no corredor. Carolina rapidamente devolveu o arquivo à gaveta, trancou-a e recolocou a chave. Henrique entrou momentos depois, seus olhos se estreitando levemente ao encontrá-los juntos. Vejo que vocês dois estão se conhecendo. Apenas dando ao meu marido um tour de sua nova casa, Carolina disse suavemente. O sorriso de Henrique estava tenso. Que atenciosa. Carolina, preciso falar com Eduardo a sós. Ela assentiu e saiu, sem protesto. Embora Eduardo tenha notado seus ombros tensionarem ao passar pelo pai. Uma vez que ela saiu, o comportamento de Henrique mudou. Vejo que você não perdeu tempo tentando virar minha filha contra mim. Mal falei com ela. Não. Brinque comigo, Bittencourt. Carolina foi protegida durante toda a sua vida. Ela é impressionável, vulnerável à manipulação. Eduardo pensou na mulher calculista com quem acabara de falar. Ela me parece bastante perspicaz. A expressão de Henrique escureceu. Você não a conhece. Não sabe do que ela é capaz quando se sente encurralada. É por isso que você a manteve escondida todos esses anos? Porque tem medo do que ela poderia fazer? Henrique se aproximou, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Eu a mantive protegida porque este mundo destruiria alguém como ela. Assim como seu pai destruiu minha família. Então é disso que se trata? Algum rancor antigo contra meu pai? Isso é sobre justiça, há muito adiada, mas finalmente ao alcance. Henrique ajeitou seu paletó. Você queria capital para reconstruir. Está arranjado. A partir de segunda-feira, você terá acesso a fundos e recursos para começar a restaurar sua reputação nos negócios. E o que você espera em troca, além deste casamento de fachada? O sorriso de Henrique era arrepiante. Tempo, Bittencourt. Tempo para você ver exatamente o que planejei para você. Naquela noite, Eduardo encontrou Carolina na biblioteca da propriedade, encolhida em um assento de janela com um livro. Seu pai afirma que você é protegida e impressionável, ele disse sem preâmbulo. No entanto, você parece tudo, menos isso. Ela marcou seu lugar no livro e o colocou de lado. Meu pai acredita no que precisa acreditar sobre mim. É mais fácil assim. Para quem? Para nós dois. Ela o estudou. Você descobriu sobre a conexão Duarte. O que vai fazer com essa informação? Preciso saber se é verdade. Meu pai realmente arruinou sua família? A expressão de Carolina suavizou-se levemente. Não sei. Me contaram histórias crescendo sobre como o grande Eduardo Bittencourt Sr. arquitetou um negócio fraudulento que destruiu a empresa do meu avô, levou à sua falência cardíaca e deixou nossa família destituída. Isso não parece meu pai. Talvez não, mas Henrique acredita nisso com cada fibra de seu ser. É a base de quem ele é, sua motivação para tudo o que construiu. Ela se inclinou para a frente. Mas ultimamente comecei a me perguntar se não há mais na história. O que você quer dizer? Carolina hesitou. Há inconsistências na narrativa com a qual fui criada. Documentos que não se alinham exatamente com as histórias. E há outra coisa. Um nome que aparece nos registros privados do meu pai, mas nunca na história que ele me contou. Que nome? Vicente Cardoso. Ela o observou cuidadosamente. Isso significa algo para você? Eduardo franziu a testa.
Rei sócio do meu pai. Eles tiveram um desentendimento pouco antes da Bittencourt Manufatura entrar em colapso. Ele desapareceu depois. O rumor era que ele tinha fugido para a América do Sul com fundos desviados. Carolina assentiu lentamente. Interessante, porque de acordo com alguns documentos que encontrei, Vicente Cardoso não desapareceu. Ele mudou seu nome e começou uma nova vida, aqui mesmo em São Paulo. Sob qual nome? Seus olhos encontraram os dele, firmes e sérios. É isso que precisamos descobrir, porque acho que quem quer que Vicente Cardoso tenha se tornado é a chave para entender o que realmente aconteceu 25 anos atrás. E por que meu pai está tão determinado a destruí-lo agora? A porta da biblioteca se abriu de repente, assustando os dois. Jaime Vanderlei, o advogado de Henrique, entrou com um sorriso apologético. Perdão pela interrupção. O Sr. Gomes pediu para informá-los que ele foi chamado para um negócio urgente. Estará fora por vários dias. Vanderlei entregou a Eduardo uma pasta. Ele também queria que eu lhe entregasse isso, os códigos de acesso e informações da conta para o capital que ele forneceu. Depois que Vanderlei saiu, Eduardo abriu a pasta. Dentro estava tudo o que ele precisava para começar a reconstruir seu império empresarial. Contas com fundos substanciais, informações de contato de investidores-chave, até estratégias preliminares para combater as alegações de fraude. Ele está me dando exatamente o que prometeu, disse Eduardo surpreso. Claro, respondeu Carolina. Meu pai sempre cumpre sua palavra, pelo menos a letra dela. Ela levantou-se do assento da janela. A questão é o que ele espera em troca. Ele disse que quer tempo para eu ver o que ele planejou. A expressão de Carolina tornou-se preocupada. Então não temos muito tempo nós mesmos. Enquanto ele estiver fora, precisamos descobrir o que aconteceu entre nossas famílias e quem Vicente Cardoso realmente é. Quando saíram da biblioteca juntos, Eduardo percebeu que a dinâmica entre eles havia mudado. Eles não eram mais adversários em gaiolas separadas, mas aliados relutantes contra uma ameaça comum. Se podiam confiar um no outro, ainda estava, por ser visto, mas por enquanto tinham um propósito compartilhado. E em algum lugar nas sombras do passado, segredos esperavam para serem descobertos, segredos que haviam moldado ambas as vidas sem seu conhecimento ou consentimento. A ausência de Henrique Gomes proporcionou a oportunidade perfeita. Eduardo e Carolina trabalharam metodicamente, usando o conhecimento íntimo dela sobre a propriedade e a perspicácia comercial dele para juntar a verdade. Meu pai mantém seus documentos mais sensíveis em uma sala segura embaixo da ala leste. Carolina explicou enquanto faziam seu caminho pelos corredores labirínticos da mansão. Poucas pessoas sabem que existe, menos ainda têm acesso. Mas você tem? Ela sorriu enigmaticamente. Tive 28 anos para aprender os segredos desta casa. Meu pai acredita que sou sua criação perfeita, obediente, isolada, dependente. Ele nunca considerou que essas mesmas condições me tornariam extremamente engenhosa. A sala escondida era acessada através de uma estante em um escritório raramente usado. Dentro, eles encontraram uma câmara com temperatura controlada, cheia de arquivos, servidores de computador e um grande cofre. Precisamos encontrar qualquer coisa relacionada a Vicente Cardoso ou a conexão Bittencourt-Duarte, disse Carolina, movendo-se para um dos arquivos. Eles trabalharam em silêncio por horas, peneirando décadas de registros meticulosos. Eduardo ficou atônito com o escopo da rede de informações de Henrique. Ele tinha sujeira sobre políticos, CEOs, juízes e inúmeros outros. Ele tem coletado alavancagem durante toda a sua vida adulta, Carolina murmurou, vendo a expressão de Eduardo. Informação é poder. É assim que ele reconstruiu depois de perder tudo. Finalmente, Eduardo encontrou o que estavam procurando, um arquivo espesso rotulado Projeto de Restauração Duarte. Dentro havia um relato detalhado do colapso da Duarte Indústrias no final dos anos 1990, incluindo recortes de jornais, documentos judiciais e relatórios de investigadores particulares.
De acordo com estes registros, seu pai entrou em um empreendimento conjunto com meu avô, Luiz Duarte, disse Eduardo examinando os documentos. Eles estavam desenvolvendo um novo processo de fabricação para componentes industriais especializados. Bittencourt Manufatura deveria fornecer a expertise técnica, Duarte Indústrias o capital. Carolina se inclinou sobre seu ombro. E deu errado? Catastroficamente. O projeto falhou e Duarte havia apostado tudo em seu sucesso. Quando ele colapsou, também colapsou toda a empresa deles. Eduardo franziu a testa. Mas estes documentos sugerem que meu pai deliberadamente sabotou o projeto, que ele forneceu projetos defeituosos e deturpou as capacidades da tecnologia. Ele fez isso? Eduardo balançou a cabeça. Não posso acreditar nisso. Meu pai era muitas coisas, mas não era desonesto. Ele continuou lendo. Espere, há uma anotação aqui sobre Vicente Cardoso sendo o engenheiro-chefe do projeto. Carolina foi para outro arquivo e retirou uma pasta fina. Aqui. Isto contém tudo o que meu pai pôde encontrar sobre Vicente Cardoso, depois que ele desapareceu. O arquivo era decepcionantemente fino, mas o que continha era explosivo. Depois de desaparecer, na esteira do desastre Duarte Bittencourt, Vicente Cardoso realmente se reinventou, com uma nova identidade, nova aparência e um histórico cuidadosamente construído. Jaime Vanderlei, Carolina sussurrou, olhando para uma foto de vigilância granulada. Vicente Cardoso se tornou Jaime Vanderlei. O advogado pessoal de Henrique? Eduardo ficou atônito. Isso é impossível. Henrique nunca permitiria que o homem que ajudou a destruir sua família se tornasse seu braço direito. A menos que ele não saiba. A mente de Carolina estava acelerada. Ou a menos que... A menos que o quê? A menos que ele tenha sido manipulado todos esses anos. Ela tirou outro documento. Uma carta manuscrita de Vicente Cardoso para alguém identificado apenas como J, datada de dias após o colapso da Duarte Indústrias. A carta era enigmática, mas suas implicações eram claras. Cardoso havia deliberadamente sabotado o empreendimento conjunto, alterando os projetos de Eduardo Bittencourt Sr. sem seu conhecimento. Mas ele não agiu sozinho. Ele tinha um parceiro, alguém com acesso interno a ambas as empresas que ficaria com lucros enormes com a queda delas. J pode ser Jaime, sua nova identidade, Eduardo sugeriu. Ou pode ser outra pessoa inteiramente. Carolina continuou procurando, puxando arquivos com urgência crescente. Finalmente ela encontrou o que estava procurando, um pequeno diário encadernado em couro escondido dentro de um manual técnico oco. Este é o diário privado do meu avô, ela disse, suas mãos tremendo ligeiramente. Nunca soube que existia. O diário contava uma história muito diferente daquela, em torno da qual Henrique Gomes construíra sua vida. Luiz Duarte suspeitava de sabotagem, mas não de Eduardo Bittencourt Sr. Suas suspeitas centravam-se em seu próprio conselheiro financeiro, um homem chamado João Ribeiro, que havia pressionado agressivamente pelo empreendimento conjunto, depois silenciosamente vendido suas ações da Duarte dias antes que o fracasso do projeto fosse anunciado. João Ribeiro, Eduardo repetiu. Por que esse nome soa familiar? O rosto de Carolina havia empalidecido. Porque João Ribeiro era o irmão da minha mãe, meu tio. As peças estavam se encaixando. João Ribeiro havia orquestrado a destruição de ambas as famílias, posicionando Vicente Cardoso para sabotar os aspectos técnicos enquanto ele lidava com o lado financeiro. Eduardo Bittencourt Sr. foi enquadrado como o vilão, enquanto a família Duarte foi financeiramente arruinada. Mas por quê? Eduardo perguntou. O que ele ganhou? Carolina se virou para o cofre no canto. Acho que a resposta pode estar lá dentro, e acho que sei a combinação. Ela inseriu uma sequência de números, o aniversário de sua mãe, e o cofre se abriu. Dentro havia um único drive USB e uma pasta rotulada Patrimônio. A pasta continha documentos legais mostrando que após o colapso da Duarte, uma holding chamada Patriota Investimentos havia silenciosamente adquirido as patentes,
para o processo de fabricação no centro do empreendimento conjunto fracassado. A empresa estava registrada nas Ilhas Cayman, sua propriedade obscurecida por camadas de empresas de fachada. Precisamos ver o que está nesse drive, disse Eduardo. Eles retornaram à suíte de Eduardo, onde Carolina conectou o USB a um laptop que não estava na rede da propriedade. O drive continha centenas de arquivos, e-mails, registros financeiros e arquivos de vídeo abrangendo décadas. Um vídeo em particular chamou a atenção deles, uma reunião gravada no escritório de Henrique Gomes 3 anos antes. Os participantes eram Henrique, Jaime Vanderlei e um terceiro homem cujo rosto nunca foi mostrado claramente. Esperei tempo suficiente, Henrique estava dizendo. O filho de Bittencourt atingiu o auge. É hora de tirar tudo dele assim como seu pai tirou tudo de mim. Paciência, Henrique, o homem não visto respondeu. O plano está procedendo exatamente como discutimos 20 anos atrás, mas precisamos de uma peça final. Que peça? Eu tenho os recursos, a influência, a motivação. Do que mais precisamos? O homem riu. Precisamos do próprio Bittencourt, não apenas arruinado, mas vinculado a você. A humilhação definitiva. E como? Você sugere que eu realize isso? Através de Carolina, é claro, seu maior ativo. O rosto de Henrique escureceu. Não vou envolver minha filha nisso. Ela já está envolvida, Vanderlei interveio suavemente. Ela sempre esteve. A questão é se ela vai desempenhar seu papel de bom grado ou não. O vídeo terminou abruptamente. Carolina recuou, seu rosto, uma máscara de fúria controlada. Toda a minha vida, ela disse calmamente, foi um peão em um jogo que nem sabia que estava sendo jogado. Uma arma sendo afiada para a vingança de outra pessoa. Eduardo ainda estava processando as implicações. Vanderlei, Cardoso, queria que eu me casasse com você. Mas por quê? O que isso realiza? Controle, Carolina respondeu. Meu pai controla você através de obrigação financeira e ele me controla através de manipulação emocional. Todos em suas gaiolas apropriadas. Mas quem é o terceiro homem? Aquele cujo rosto não pudemos ver? Antes que Carolina pudesse responder, uma notificação apareceu em seu telefone. O sistema de segurança da propriedade, alertando-a que Henrique havia retornado inesperadamente. Precisamos recolocar tudo antes que ele descubra que está faltando. Ela disse urgentemente. Eles trabalharam rapidamente, devolvendo os arquivos e o drive USB aos seus lugares adequados. Quando saíram da sala secreta, cuidadosamente reiniciando a entrada escondida, Carolina de repente congelou. Eliana, ela sussurrou. Eliana Ribeiro. Sua ex-enfermeira? O que tem ela? Seu sobrenome, Ribeiro. Como João Ribeiro. Ela sempre disse que não tinha família, mas e se? Os olhos de Carolina se arregalaram. Ela pode estar conectada a tudo isso. Mal conseguiram voltar para a parte principal da casa, antes de Henrique encontrá-los. Seu sorriso estava tenso, seus olhos desconfiados. Decidi encurtar minha viagem, ele disse. Espero que não tenham ficado muito entediados na minha ausência. Apenas conhecendo melhor minha esposa, Eduardo respondeu suavemente. O olhar de Henrique mudou para Carolina. E sobre o que vocês estavam discutindo? A gala beneficente da próxima semana, ela disse sem hesitação. Eu estava explicando quem é quem na sociedade paulistana. Henrique pareceu satisfeito com as respostas, mas Eduardo notou que ele os observava mais de perto durante o jantar naquela noite. O jogo havia se tornado mais perigoso. Eles agora sabiam demais, mas não o suficiente. Tarde naquela noite, Carolina entrou no quarto de Eduardo. Precisamos encontrar Eliana Ribeiro, ela sussurrou. Se ela está relacionada a João Ribeiro, ela pode saber a identidade do terceiro homem. Como a encontramos? Ela desapareceu depois de me alertar sobre você. Tenho uma ideia. Antes de ela partir, me deu uma maneira de contatá-la em uma emergência. Nunca usei porque não confiava nos motivos dela. Mas agora, no dia seguinte, sob o pretexto de fazer compras para a próxima gala, Carolina deixou a propriedade enquanto Eduardo comparecia a reuniões de negócios organizadas por Henrique. Na realidade,
Carolina enviou uma mensagem codificada para o contato de emergência de Eliana. A resposta veio rapidamente, um endereço em Vila Madalena e um horário. Naquela noite, usando a confusão dos preparativos para o jantar de Henrique como cobertura, Carolina e Eduardo escaparam para encontrar Eliana. O endereço os levou a um apartamento modesto acima de uma livraria. Eliana abriu a porta antes que pudessem bater, conduzindo-os para dentro com olhares nervosos para a rua abaixo. Temia que você nunca usasse o contato, ela disse a Carolina. Especialmente depois de todo esse tempo. Precisamos de respostas, Carolina respondeu. Sobre João Ribeiro. Eliana suspirou pesadamente. Então você descobriu. Eu sempre soube que eventualmente descobriria. Você é inteligente demais para ser contida para sempre, mesmo por Henrique Gomes. Quem é você realmente? Eduardo perguntou. Você é parente de João Ribeiro? Ele era meu marido, Eliana disse calmamente. Muitos anos atrás, antes de ele se tornar obcecado com poder e vingança. Deixei-o quando descobri o que ele havia feito às famílias Duarte e Bittencourt. Mas você veio trabalhar para meu pai, disse Carolina. Por quê? Para protegê-la. Eu sabia que João nunca pararia. A destruição dessas empresas era apenas o começo de seu plano. Ele precisava do controle das patentes, sim, mas mais. Do que isso, ele precisava manipular Henrique, moldá-lo no instrumento perfeito de destruição adicional. O terceiro homem, disse Eduardo. No vídeo com Henrique e Vanderlei, era João Ribeiro? Eliana assentiu. Ele é o mestre dos fantoches, tem puxado as cordas por décadas, usando o luto e a raiva de Henrique como combustível, usando Vicente. Cardoso. Agora Jaime Vanderlei, como seu homem infiltrado. Mas por quê? Carolina exigiu. O que ele ganha? Controle da Nexus Tecnologias, Eliana respondeu. A empresa que foi formada a partir dessas patentes originais. Agora vale bilhões, mas mais importante, sua tecnologia tem aplicações militares que João tem vendido aos maiores licitantes por anos. E meu pai nunca suspeitou. Henrique vê apenas o que quer ver. Sua obsessão com vingar seu avô o cegou para a manipulação. Eliana se inclinou para a frente. Mas agora, João precisa de acesso a uma nova tecnologia. Especificamente, o sistema de processamento quântico que sua empresa estava desenvolvendo antes da traição de Marcos Valdir. A mente de Eduardo correu. O sistema que me fez ser acusado de fraude quando desapareceu. Exatamente. Marcos trabalha para João. A sabotagem de sua empresa, o roubo de sua tecnologia, tudo foi orquestrado para forçá-lo a este casamento com Carolina. Mas por quê? Porque não apenas roubara tecnologia? Porque o sistema está incompleto. Eles precisam de seus códigos de acesso, seu conhecimento dos algoritmos finais. E eles precisam de acesso legítimo ao fundo fiduciário de Carolina, a última peça da fortuna Duarte que João não podia tocar diretamente. Carolina parecia abalada. O fundo que passa para meu controle quando faço 30 anos ou quando me caso. Com vocês dois unidos, eles ganham tudo o que precisam para completar seu plano. Que é qual, exatamente? Eduardo perguntou. Um sistema de armas que poderia desestabilizar a segurança global. Eliana levantou-se, movendo-se para um cofre escondido na parede. Tenho reunido evidências por anos. Documentação dos negócios de João com agentes estrangeiros, a verdadeira identidade de Vanderlei, tudo isso. Quando ela abriu o cofre, seu telefone vibrou. A cor sumiu de seu rosto enquanto lia a mensagem. Eles sabem que vocês estão aqui. Precisam sair. Agora. Levem isto. Ela entregou a Carolina um pequeno drive de dados. Tudo o que precisam está aqui. Tornem público antes que eles possam silenciá-los. Venha conosco, Carolina insistiu. Eliana balançou a cabeça. Vou criar uma diversão. Há uma porta dos fundos pela livraria. Vão! Eles mal conseguiram sair antes que SUVs pretos convergissem para o prédio. Usando o metrô e uma série de táxis para despistar qualquer perseguição, eles se dirigiram a um hotel, onde Eduardo mantinha um quarto de emergência sob um nome falso. O que fazemos agora? Carolina perguntou enquanto se abrigavam no quarto, anônimo do hotel, examinando o conteúdo do drive de Eliana em um laptop descartável. Expomos tudo, disse Eduardo. Vamos a público com tudo.
a manipulação de João Ribeiro, a verdadeira identidade de Vanderlei, o programa de armas. Carolina assentiu sombriamente. Mas precisamos ser inteligentes sobre isso. Eles passaram décadas construindo esta conspiração. Farão qualquer coisa para protegê-la. Nas próximas 48 horas, eles trabalharam incansavelmente, organizando as evidências e se preparando para liberá-las através de múltiplos canais simultaneamente. Eles contataram Olívia Pacheco, a jornalista que havia tentado investigar a família Gomes anos antes, organizando um encontro com ela com suas evidências. Mas João Ribeiro havia passado uma vida antecipando e contrariando ameaças. Antes que pudessem liberar as informações, Henrique Gomes convocou uma entrevista coletiva, anunciando que seu genro, Eduardo Bittencourt, havia sofrido um colapso mental e estava fazendo acusações perigosas e infundadas, como parte de um esquema elaborado para ganhar controle do fundo fiduciário de Carolina. Minha filha está de coração partido, Henrique disse aos repórteres reunidos, seu rosto uma máscara de preocupação paternal. Ela não tinha ideia de que seu marido estava tão perturbado. Estamos organizando para que ele receba o melhor atendimento psicológico. Mandados de prisão foram emitidos para Eduardo em múltiplas acusações. Todas fabricadas, todas apoiadas por evidências que haviam sido meticulosamente preparadas ao longo de anos. Carolina foi retratada como uma vítima inocente, manipulada por seu marido instável. Eles estão tentando nos isolar, Eduardo disse enquanto assistiam à cobertura das notícias de seu esconderijo no hotel. Virar a opinião pública contra nós antes que possamos contar nossa história. Então mudamos a narrativa, Carolina respondeu. Vou voltar. O quê? Isso é suicídio. Eles nunca deixarão você falar uma vez que a tiverem. Eles me querem complacente, não silenciada. Meu pai ainda acredita que sou sua filha obediente. Se eu voltar, alegando que você me manipulou, mas que vi a luz, posso chegar perto o suficiente para acessar as evidências que precisamos de dentro da propriedade. É muito perigoso. É nossa única escolha. Eles controlam a narrativa da mídia agora. Precisamos de provas irrefutáveis, e isso significa o vídeo de João Ribeiro com meu pai e Vanderlei. Apesar das objeções de Eduardo, Carolina retornou à propriedade dos Gomes no dia seguinte, interpretando o papel da esposa traumatizada e traída à perfeição. Henrique a recebeu de volta com alívio óbvio, nunca suspeitando que por trás de seus olhos lacrimosos havia uma determinação de aço para derrubar toda a sua operação. Trabalhando cuidadosamente para evitar suspeitas, Carolina conseguiu copiar o arquivo de vídeo incriminador e vários documentos-chave. Ela organizou um encontro com Olívia Pacheco, ostensivamente para uma entrevista sobre sua aprovação com Eduardo, mas, na verdade, para passar as evidências. Enquanto isso, Eduardo havia ido para a clandestinidade, usando contatos antigos de seus dias de negócios para organizar uma reunião com investigadores federais. As evidências eram convincentes o suficiente para que eles concordassem em investigar as alegações, especialmente o ângulo da tecnologia de armas que representava preocupações de segurança nacional. O confronto final veio na gala anual da Nexus Tecnologias, um evento em que Henrique insistiu que Carolina comparecesse para mostrar ao mundo que ela estava se recuperando de sua aprovação. O que Henrique não sabia era que agentes federais também estariam lá, agindo com base nas evidências que Eduardo e Carolina haviam fornecido. Enquanto Henrique subia ao palco para anunciar uma aquisição de tecnologia revolucionária, Carolina escapou para se encontrar com o agente principal. Mas Jaime Vanderlei, Vicente Cardoso, a viu e seguiu. Eu sempre soube que você era a carta selvagem nesta operação, ele disse, encurralando-a em um escritório vazio. Henrique acredita que você é sua criação perfeita, mas eu vi, já a verdade. Você é muito parecida com sua mãe, independente demais, inteligente demais para seu próprio bem. Minha mãe? Carolina vacilou. O que você sabe sobre minha mãe? Vanderlei sorriu friamente. Ela descobriu o que João estava planejando. É por isso que ela teve que ir. Henrique ainda acredita que foi um acidente, mas ela sabia demais, assim como você sabe agora.
Antes que Vanderlei pudesse dizer mais, a porta do escritório se abriu. João Ribeiro entrou, o homem não visto do vídeo, finalmente revelado. Você causou um grande problema, Carolina, ele disse suavemente. Seu marido está atualmente se reunindo com agentes federais, enchendo suas cabeças com todo tipo de acusações perigosas. Acabou, João, Carolina respondeu, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. As evidências já estão nas mãos deles. Cópias foram enviadas para múltiplos veículos de notícias. Você não pode silenciar todo mundo. A expressão agradável de João não vacilou. Talvez não todo mundo, mas certamente posso silenciar você. Enquanto ele se movia em direção a ela, a porta se abriu novamente. Eduardo estava lá, flanqueado por agentes federais. João Ribeiro, o agente principal, anunciou. Você está preso por conspiração, fraude, vendas ilegais de armas e uma dúzia de outras acusações que terei prazer em ler para você na delegacia. Enquanto Ribeiro e Vanderlei eram levados algemados, Henrique Gomes chegou, seu rosto contorcido com raiva e confusão. O que está acontecendo? Carolina, explique isso. Carolina entregou a ele o drive de dados. Veja por si mesmo. Pai, tudo em que você acreditou por 25 anos foi uma mentira. João Ribeiro e Vicente Cardoso, seu confiável Jaime Vanderlei, destruíram nossa família e os Bittencourt. Eles usaram seu luto e raiva para manipulá-lo e transformá-lo em sua marionete. O mundo de Henrique desmoronou enquanto ele via as evidências. Toda a sua vida, a vingança que o havia impulsionado, o isolamento que ele havia imposto à sua filha, o ódio que havia nutrido por décadas, tudo baseado em um engano cuidadosamente construído. Nos dias que se seguiram, a história completa emergiu. A rede de João Ribeiro foi exposta, seus negócios ilegais de armas revelados. A Nexus Tecnologias foi colocada sob supervisão governamental. A tecnologia que estava no centro da conspiração foi redirecionada para aplicações civis benéficas. Marcos Valdir, o ex-sócio de Eduardo, foi preso por seu papel no esquema. Evidências recuperadas dos arquivos de Ribeiro inocentaram Eduardo de todas as acusações de fraude, abrindo caminho para que ele reconstruísse a Bittencourt Empreendimentos. Legitimamente, Henrique Gomes se retirou da vida pública, abalado pelas revelações. O império que ele havia construído estava intacto, mas a fundação de sua existência havia desmoronado. Um mês após as prisões, Eduardo e Carolina se encontraram em um café tranquilo na Avenida Paulista. Os advogados dizem que nosso casamento pode ser anulado, disse Eduardo. Dadas as circunstâncias, ninguém questionaria. Carolina assentiu. Um novo começo para nós dois. Eles sentaram em silêncio confortável por um momento. Contra todas as probabilidades, eles haviam desenvolvido uma conexão genuína através de sua aprovação, um respeito e compreensão que transcendiam seu início arranjado. O que você vai fazer agora? Eduardo perguntou. Vou assumir o controle do meu fundo fiduciário, usá-lo para estabelecer uma fundação para vítimas de fraudes financeiras. Ela sorriu levemente. E vou vender a propriedade em Guarujá, muitos fantasmas. E seu pai? Ele está buscando tratamento, aceitando o quanto foi manipulado completamente. Vai levar tempo, mas ele ainda é meu pai. Eduardo estendeu a mão através da mesa, pegando a dela. Você sabe, em circunstâncias diferentes, poderíamos ter tido uma chance de algo real. Os dedos de Carolina apertaram os dele. Quem disse que não temos? Começamos como peões no jogo de outra pessoa. Talvez agora possamos escrever nossas próprias regras. O que você está sugerindo? Não uma anulação, ela disse. Um recomeço, um verdadeiro começo, sem manipulação, sem agendas ocultas. Apenas duas pessoas, que se viram no pior e no melhor, decidindo o que vem a seguir. Eduardo sorriu. Eu gostaria disso. Quando saíram do café juntos, nenhum sabia exatamente o que o futuro reservava. Sua história havia começado em engano e manipulação, forjada em crise e conspiração. Mas agora, pela primeira vez, eles estavam verdadeiramente livres para escolher seus próprios caminhos,
para definir seu próprio relacionamento, para construir algo autêntico das cinzas de mentiras elaboradas. O império de cristal que João Ribeiro havia construído ao longo de décadas havia se estilhaçado. Mas desses fragmentos, algo genuíno poderia crescer, algo construído na verdade em vez de engano, na escolha em vez de coerção. E para Carolina e Eduardo, essa possibilidade valia cada risco que haviam corrido. Epílogo. 1 ano depois. O horizonte de São Paulo brilhava contra o crepúsculo, enquanto Carolina estava no terraço da cobertura da recém-renovada Torre Bittencourt. A festa de coquetéis atrás dela zumbia com conversas e risadas, uma celebração da fusão oficial entre a Fundação Bittencourt e a Gomes Empresas. 1 centavo por seus pensamentos, Eduardo apareceu ao lado dela, oferecendo uma taça de champanhe. Carolina sorriu, aceitando a bebida. Só pensando em quanto mudou em 1 ano. De fato, a transformação havia sido notável. Eduardo havia reconstruído a Bittencourt Empreendimentos do zero, focando em investimento ético e tecnologias sustentáveis. As acusações de fraude contra ele haviam sido completamente anuladas, sua reputação restaurada. Carolina havia emergido da sombra de seu pai, assumindo o controle de sua herança e estabelecendo-se como uma líder empresarial formidável por direito próprio. A Fundação Gomes para a Transparência nos Negócios já havia ajudado dezenas de vítimas de fraudes corporativas. Henrique Gomes, após meses de terapia e autoanálise, havia começado o longo processo de fazer reparações. Seu relacionamento com Carolina permanecia complicado, mas estava curando gradualmente à medida que ele aprendia a vê-la como uma pessoa independente, em vez de uma extensão de si mesmo. Teve notícias de Eliana? Eduardo perguntou. Carolina assentiu. Ela se estabeleceu em Curitiba sob uma nova identidade. Diz que finalmente encontrou paz. Eliana Ribeiro havia sido instrumental na derrubada do império criminoso de seu ex-marido. Seu testemunho havia garantido que João Ribeiro passaria o resto da vida na prisão, junto com Jaime Vanderlei e vários outros conspiradores. E seu pai? Ele se juntará a nós esta noite? Ele manda suas desculpas. Seus médicos acharam que um evento de alto perfil poderia ser muito estressante neste estágio. Carolina tomou um gole de champanhe. Mas ele ligou para nos desejar bem. Isso é progresso. Eduardo colocou sua mão sobre a dela no corrimão. E nós? Estamos fazendo progresso? A jornada deles como casal havia sido não convencional, para dizer o mínimo. Depois de decidir contra a anulação, eles haviam escolhido namorar adequadamente, conhecendo um ao outro sem as sombras de conspiração e manipulação pairando sobre eles. Eles haviam mantido residências separadas, tomando tempo para construir algo autêntico em seu próprio ritmo. Eu diria que estamos indo muito bem, Carolina respondeu, virando-se para encará-lo. Embora ainda não esteja acostumada a ter um marido que realmente pergunta o que eu penso e sinto em vez de me dizer. Eduardo riu. E eu ainda estou me acostumando com uma esposa que não está planejando minha queda. Só às terças-feiras, ela brincou, seus olhos verdes cintilando com humor. Atrás deles a festa continuava, uma reunião de amigos, colegas e aliados que haviam ficado ao lado deles durante os eventos tumultuosos do ano passado. Olívia Pacheco estava lá, sua exposição sobre a conspiração Ribeiro Cardoso tendo-lhe rendido uma indicação ao Pulitzer. Sérgio Weber, o leal advogado de Eduardo, conversava com vários membros do conselho da empresa recém-reestruturada. Deveríamos voltar para nossos convidados, disse Carolina, terminando seu champanhe. Eduardo pegou sua mão. Espere, há algo que quero perguntar primeiro. Ele alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Carolina se arregalaram. Antes que você diga qualquer coisa, Eduardo continuou, eu sei que já estamos legalmente casados, mas isso foi arranjado por outros, pelas razões erradas. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Desta vez eu estou perguntando, sem manipulação, sem arranjo comercial, apenas nós, escolhendo um ao outro. A compostura de Carolina
normalmente inabalável, vacilou. Seus olhos brilharam enquanto olhava do anel para o rosto de Eduardo. Você está propondo casamento à sua própria esposa, Eduardo Bittencourt? Estou propondo a mulher que aprendi a admirar, respeitar e amar, que acontece por uma reviravolta muito estranha do destino, de já ser minha esposa. Mas quero fazer isso direito. Quero que tenhamos um verdadeiro começo. Carolina pegou o anel da caixa, examinando-o na luz que se desvanecia. Ao contrário do ostentoso diamante que Henrique havia selecionado para sua primeira cerimônia, este foi escolhido pensando em seu gosto, elegante, discreto, autêntico. Nesse caso, ela disse, deslizando o anel em seu dedo ao lado da aliança de casamento original, eu aceito, vamos começar de novo. Eduardo a puxou para perto, selando seu segundo noivado com um beijo enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte. Das cinzas de engano e traição, eles haviam forjado algo que nenhum deles esperava encontrar: verdade, parceria e, por fim, amor. Quando retornaram à festa de mãos dadas, eles sabiam que sua história estava longe de terminar. Haveria desafios pela frente, velhas feridas ainda em cura, novos obstáculos a superar. Mas eles os enfrentariam juntos, não mais peões no jogo de outra pessoa, mas parceiros escrevendo sua própria história. Atrás deles, os arranha-céus de São Paulo permaneciam como testemunhas silenciosas de sua jornada. Monumentos não apenas à riqueza e ao poder, mas à resiliência, redenção e à possibilidade de construir algo genuíno a partir dos fragmentos de ilusões estilhaçadas. Fim, caros ouvintes. Esperamos que a jornada de Eduardo e Carolina da manipulação ao amor genuíno tenha tocado seus corações. Para mais histórias emocionantes como esta, confira nossa playlist especial clicando no link à sua esquerda. Se você gostou desta história de redenção e segundas chances, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um joinha neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e o poder da resiliência humana. O que você achou da história de Eduardo e Carolina? O que deveria ter sido diferente? Estamos esperando seus pensamentos nos comentários abaixo.